Estamos no ar com o Tribunal Excelência. Placar. Como vai, doutora? O senhor vai bem? Tudo bem, a esposa foi lá no show da Madonna. Rapaz, eu queria dizer pra você que andou pedindo umas coisas estranhas pra mim. Ela viu que o rapaz, no show da Madonna, fez uma cena de... me parecia... O quê? sexo oral. Teve isso, eu não assisti. Com a Anitta, meu docinho. Ela é muito espevitada. Ela disse que ela queria fazer algo parecido com o personal trainer dela. Como assim? Com quem? O Roosevelt. Ela Com queria ele? repetir, porque ela queria fazer pra fazer botar no TikTok. Por que não com o senhor? Ah, eu não me presto a esse tipo. Mas é uma Pode simulação. fazer. Parece que sim, parece que é uma simulação. Ficou em dúvida, Excelência? Não, parece que ficou muito boa a cena, ela fez, viralizou. Vocês podem ver depois, dar uma curtida. Não, eu não vou ver nada, não. Temos 3 temas hoje, futebolísticos, como sempre, como de costume. Este fim de semana, Estevão, do Palmeiras, destacou-se mais uma vez. Temos aqui 2 joias palmeirenses. Endrick e Estevão, quem é melhor? Doutor Armani, o senhor começa defendendo Endrick. Excelência, não é difícil fazer defesa do Hendrick, porque esse menino foi vendido com 17 anos pro Real Madrid. Não tinha nem 17 ainda, era 16 anos. Vai chegar a 75 milhões de euros. Uma coisa impressionante. Porque o Neymar, quando foi negociado, ele já tinha um histórico. Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O Hendrick não precisou passar por isso, por essas provações. Ele já na base estava sendo observado pelo Real Madrid. Esse valor entrará na economia brasileira, doutor? Esse valor entrará na economia brasileira. Importante isso. E mais, Assim. além do aspecto financeiro, Excelência, o Endrick é hoje titular da seleção brasileira. Se o treinador for esperto. Ah, jogou esses joguinhos contra o Não. O Brasil ganhou da Inglaterra em Wembley, 1-0, gol de... do Endrick? Empatou com a Espanha no Bernabéu, 1-1. Quem fez o gol do Brasil? Endrick. Eu acho que diante disso, não sei Não, se mas- o senhor vai querer defender alguma coisa, não há Não há muito... necessidade quando tu fala. Mas muito bem, o senhor tem a chance aqui de defender o Estevão. Bom, nos últimos 2 jogos do Palmeiras, que são jogos importantes, né? Um de Copa do Brasil, de mata-mata, um Campeonato Brasileiro. Quem que fez os gols Seu cliente, quais foram os adversários, doutor, por favor? contra o Botafogo de Ribeirão Preto e o Cuiabá? Um momentinho, o senhor tinha citado 2 adversários do seu cliente? Seleção da Inglaterra e seleção da Espanha. Isso é passado. O importante é o presente, é o que está acontecendo. Ontem, inclusive, num lance cara a cara, o nobre cliente, talentoso, é verdade, do meu amigo, acabou perdendo um gol. O senhor está criticando o cliente? Ele Defenda perdeu um o gol seu cara a cliente. Cara, que é um Defenda. gol que, inclusive, ele fez contra a Inglaterra, um gol cara a cara. Exatamente. Mas ele não fez contra o Cuiabá. Faz parte. O momento tem sido do meu cliente, que é um garoto de 17 anos, que já é observado pelos grandes tubarões do futebol mundial. Com quantos anos ele aparece? Com 17. 17? Com quantos anos apareceu o meu cliente? O senhor falou os 16? 16 anos. Título de copinha, que é importante, né? Que, inclusive, o Endrick explode numa copinha, assim como o Estevão. O Endrick explode nessa copinha, que é a primeira copinha que o Palmeiras ganha. Muda a letra da musiquinha. Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem copinha, não tem mundial. Aí Não. Eu muda. lembro dessa música. Aí não dava mais pra... Por quê? Porque o Endrick... E vamos lá. Rosivaldo, que é o personal trainer do sim, meu docinho, sim. ele torce para o Corinthians. E ele cantava essa música. Eu lembro sempre que eu chegava em casa e eu ouvia lá do quarto ele cantando. Palmeiras não tem mundial. Ele dormia no seu quarto? Não, ele estava cuidando dos exercícios, né? De docinho. Mas se não tem uma academia na tua casa? Tem academia, mas ele prefere um pouco de privacidade. Palmeiras não tem mundial. Enfim, o Estevão, ele tem uma diferença em relação ao Endrick. Ele O nome. está numa posição, além do nome, em que o futebol hoje brasileiro está carente. Que é pensar o jogo. É um criador. Sabe aquela coisa que está escassa O que é mais... no Brasil? Desculpe, eu não entendo muito desse Drible. esporte, desse futebol. O que é mais importante, doutor? Pensar o jogo ou fazer gol? Fazer gols, né? Porque os gols determinam a vitória. É, mas só que pra você fazer o gol, você O seu precisa criar. cliente pensa o jogo. Ele E o seu cliente faz o quê? O meu cliente, ele é um preparador e um finalizador de jogada. Ele dribla, é um driblador nato, é um menino que, inclusive, Doutor. os principais clubes do mundo e o próprio Palmeiras já querem vendê-lo mais caro que o Mas não Endrick. foi vendido. Mas foi vendido? Mas- não, o mas dinheiro, é esse dinheiro do questão- Endrick já está na economia brasileira? Já está girando aqui na Então, economia. doutor, Você não olha, vai mesmo girar, que eu quisesse, eu não inclusive- poderia dar a vitória ao senhor. No seu obrigado, parlamento. excelência. Muito bem, doutor. Parabéns. Obrigado. Estava muito fácil. Se ele perdeu Essa uma causa estava muito difícil. passada. Qual que era mesmo? que Era o Mbappé contra o... Sei lá que... o Wesley do Corinthians. Exatamente. O senhor perdeu a TV. Eu sei como funcionam as coisas por aqui. Há um sistema nesse O tribunal. senhor está acusando Esse tribunal tem um sistema. Esse é o quê, esta vara de ser Esse defeituosa tribunal, aliás, eu vou apresentar um dossiê que eu trouxe de uma empresa. contra a vara.
Contra a vara, exatamente, né? E uma empresa que lida com inteligência jurídica. O senhor está me acusando de alguma coisa, doutor? Não, há coisas que elas podem ser senhor, analisadas, tome cuidado, hein? comportamentos nessa Tome mesa. cuidado, Ela temos analisa muitas tornozeleiras aprender. eletrônicas aí. Ela analisa comportamentos nessa mesa. Carlos Miguel versus Cássio. É uma disputa que se dá no Corinthians. Carlos Miguel, goleiro novo, contra o Cássio, histórico goleiro do Corinthians. O senhor vai defender o Carlos senhor Miguel. acabou doutor. de já me dar uma Tá causa fácil. ganha. Exatamente. Um momento aqui. Quem defende quem aqui, doutor? Tá certo. O senhor defende o Cássio. Histórico. Mas o senhor acabou de falar que passado é passado. Ou seja, use o mas presente. há controvérsias. Há Use o controvérsias. presente. Há um Cássio que dispensa apresentação em seu aspecto de liderança no Corinthians. Tido por muitos torcedores como o maior jogador da história. É o maior jogador do São. Corinthians, da história do Corinthians, doutor? O Cássio, não. O maior jogador da história do Corinthians é o Marcelinho Carioca. Mas Cássio defendeu o que seria, talvez, o fim de uma era. Em 2012, um lance cara a cara numa quartas de final de Libertadores. Isso já um atacante prescreveu, chamado- doutor. Não, mas é 2012, bom. faz 12 anos. Um atacante Na linguagem Diego Souza, jurídica, do isso Vasco, sai prescreveu. cara a cara. O Corinthians ia ser eliminado da Libertadores. Cássio defende aquela bola. Minutos depois, o Corinthians Eu acho que por conta disso... Por conta disso. vira o jogo. Estou ficando com raiva desse seu cliente. Eu não... Deixa eu me lembrar, doutor. Vira o jogo. Não, ele já E o deu, grande deu a Corinthians. vitória pra mim. O seu cliente é o grande responsável pelo Corinthians Ganharam uma Ser Ganharam campeão uma de uma Libertadores. Libertadores e Mundial. Sendo o melhor jogador da final do Mundial. Doutor, esse seu cliente é indefensável. História do Corinthians. Não há Parabéns. termo. Primeira vez que eu ganho uma causa sem Sem ter que defender ninguém. O senhor vem assim? defender alguém que acabou com a graça do Não, mundo. não. Azar da Libertadores. O Corinthians foi lá e ganhou. O senhor é corintiano, doutor? Não, eu sou pago para defender meus clientes. Nem pago, imagino. Claro, sim, o Cássio tem dinheiro. O senhor vendeu o seu automóvel? Já vendi. Já vendi. Você devia ser preso por vender esse automóvel. Não, Não, nunca os viu. automóveis dele, Doutor, o senhor péssimo tem estado. 30 segundos pra falar qualquer coisa do Carlos Miguel. O Carlos Miguel é mais alto que o Cássio. Pronto, vamos a mais uma causa, Vergonha a última aí. causa. Flamengo apertado, hein? e Palmeiras. O senhor tá meio justo esse paletão. Tá ruim. Mas é bonito. Palmeiras e Flamengo são os dois times que mais choramingam, resmungam, fazem muxoxo. Doutor Armani, o senhor vai defender o Palmeiras. O senhor vai ter que dizer aqui por que o Palmeiras é menos chorão do que o Flamengo. O senhor defenderá o Flamengo. Sabe assim? Por favor. Tá bom, tá ótimo. O Palmeiras, na verdade, ele não chora. O Palmeiras, na verdade, ele contribui com o futebol brasileiro, especialmente através do seu treinador, ao mostrar os problemas e mostrar as soluções. É isso que faz o Abel. Muito bem amparado pelo João Martins, que é o seu auxiliar, uma pessoa tranquila. O João Martins, ele não fala bobagem. Ao contrário, ele contribui com o Abel, dizendo, olha, isso está certo, isso está errado, é verdade, etc e tal. Então, os dois, no primeiro momento, pode dar a impressão que estão choramingando, mas não estão. Eles, na verdade, eles ficam indignados com a situação de descaso da nossa entidade maior, a CBF, em relação ao futebol brasileiro. E outra coisa, a presença do Abel no futebol brasileiro faz com que o nosso futebol atinja hoje o continente europeu, porque o Abel é um português, é um europeu. Doutor, o seu... E a presidente do Palmeiras, que é a melhor presidente da história do futebol mundial, Dona Leila Pereira. Ela é uma mulher engajada, com causas importantes, causas sociais. Acabou de chefiar a delegação do Brasil, que foi à Europa jogar contra a Inglaterra e contra a Espanha. Portanto, o Palmeiras, nesse caso, é um grande bem para o futebol brasileiro. Exatamente. Admira muito o Abel, o seu Sim, auxiliar. eu adoro. A João Martins eu adoro. Doutor Pipo, o senhor tem a chance de defender o Flamengo. Está sendo acusado Agora eu quero- de ser um grande chorão. Eu queria saber de onde, se o Flamengo pouco aparece, a gente pouco vê. Aliás, O voz do senhor meu... tem televisão em casa? Eu fui ouvir a voz do presidente do Flamengo pela primeira vez na reunião que fizemos semana passada para marcar a respeito dessa reunião. Meu nobre colega não viu a entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindler sábado em Bragança? Eu ouvi no sábado, a primeira vez que falaram sobre arbitragem na história. Na história? Sim. O Flamengo não tem motivos para falar de arbitragem. Sempre jogos em que o Flamengo tem uma tranquilidade O absurda. Flamengo passou em branco a temporada passada. Esse choro já começa na temporada Passou em passada. branco porque não jogou bola. Nunca foi problema de arbitragem. Sim. Me contaram que houve problemas com treinadores lá e tá tudo certo, com algumas questões internas que não vem ao O caso. senhor está atacando o seu cliente? Não, Dizendo ao que não contrário, eu tô dizendo que o meu cliente não tem nenhum motivo para reclamar. Ele não reclamou. Isso são ilações completamente desqualificadas em relação ao que o Flamengo vai. Aliás, Mas no último o- final de semana eu vi
vi um árbitro que não deu um pênalti claríssimo, que inventou uma falta no meio campo, porque o meio-campista sem querer trupicou junto com... Se enrolaram. Lá, Sem querer, excelência, também é falta. E um atleta que era pra ter sido expulso não foi, e com razão deve se reclamar o Flamengo, que é um absurdo. Um pênalti claro, o jogador é puxado pelo Há braço, uma orientação vale da isso. Comissão Nacional de Arbitragem, excelência, de que jogada fora do lance de bola, você não precisa, falta, não falta. deve mais. Ou seja, se eu mas estiver num campo de futebol, o árbitro da e ele der partida uma porrada na simplesmente... cara, Então, O mas senhor está pregando falta. que se desrespeite a lei. Neste falta tribunal. é falta. Não. Exatamente. Falta O é senhor falta. está pregando Se eu estiver num jogo de futebol... a transgressão. Se Você tiver sabe que o senhor pode ser Vamos lá. detido Tem um aqui jogo de nesta futebol... vara? Não. O senhor gostaria de ser detido com a vara? Olha, vamos ao caso. Há um jogo de futebol rolando. Se dentro do jogo, fora do lance, eu der uma porrada na cara do cara, é uma falta, eu tenho que ser Doutor, expulso. por favor, meça A as palavras comissão, nesse a tribunal. Comissão Nacional de Arbitragem orienta para não se marcar. Ah, quer dizer, então que a comissão Acabou. orienta o Então vai antijogo. chorar na cama, que é lugar quente. Isso não existe. Doutor, Não. o senhor, nada o senhor a ver. defende sempre a lei, O muito bem. Flamengo Parabéns, não, o senhor não ganhou reclama de nada. tranquilamente esta O Flamengo é um causa. clube tranquilo. Doutor Pipo, Estão certos de eu fazer vou lhe essa dar uma reclamação. chance. Acabou, Paulo. Porque tem provas. Doutor, a sessão de hoje E terminou. outra coisa, no ano passado eu lembro que o senhor foi a público em defesa de alguns colegas, não sei se CBF, não sei que o senhor às vezes tem um trabalho lá, Estou me acusando de... em uma defesa contra um clube que tinha acusado de um sistema no futebol, e o senhor falou, imagina, não existe sistema, futebol bem jogado. Me lembro muito bem O disso. senhor lembra, né? O senhor me lembra das minhas anotações aqui? Vê, aqui foi em... Palmeiras. Foi Isso, esse clube. É o mesmo cliente do senhor. Exatamente. Mas a causa já se Falou encerrou. que Sim, o a causa já campeonato foi era encerrada. comprado. O senhor poderia ter dito isso no início. E aí o senhor... Era Agora muito acabou. simples. E o senhor Era foi muito contra simples. esse clube? Como é que o senhor agora não defendeu? Agora já era. Eu vou lhe dar uma chance que no próximo julgamento nós teremos aqui uma causa de um operário de Ponta Grossa que vai ser defendido pelo senhor. Estamos encerrando aqui o nosso Tribunal Placar. Muito obrigado, doutor. Como sempre, foi um desastre a sua atuação. Doutor, Tem like. Doutor Adani, o senhor, como sempre, brilhante. Parabéns. obrigado, excelência. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais uma sessão do Tribunal Placar. Tentaremos Pro voltar. senhor. Tchau.